Olá, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de Geografia. E nós vamos falar sobre a formação da população brasileira. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação, que quer dizer mistura de diferentes povos, entre os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos foram chegando ao nosso país. Essa mistura proporcionou grande diversidade cultural em nossa população. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1000 povos indígenas diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com a sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e costumes. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados lutando por suas terras e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Já os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Viajavam em porões de navios em péssimas condições, até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil. Aqui, eles eram vendidos como mercadorias aos senhores de terra. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar e na produção do açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. Muitos imigrantes também vieram ao Brasil e contribuíram para a formação da nossa população. Migrar significa sair de um lugar para viver em outro. A migração pode ser de uma cidade para outra, um estado para outro, ou até de um país para outro. Imigrante é a pessoa que entra em um lugar que não é o seu de origem. Já o emigrante é aquele que sai do seu lugar de origem para viver em outro. Vamos ver um exemplo. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles chegaram aqui como imigrantes, porque eles entraram em um lugar que não é o seu de origem. Mas lá em Portugal, eles são chamados de emigrantes, porque eles saíram do seu lugar de origem para viver em outro. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles, vieram muitos outros de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, além dos portugueses, estão em maior número os italianos, espanhóis, japoneses e também alemães. A vinda desses imigrantes foi mais intensa no fim do século XIX e início do século XX. Nesse período, também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos e chineses, entre outros grupos de imigrantes. A miscigenação entre diversos povos e culturas fez com que a população brasileira tivesse essa diversidade cultural que tem nos dias de hoje. Bom, pessoal, por hoje é só. Beijinhos e até a nossa próxima aula!